Bíblia é um texto formidável, composta de 66 livros diferentes, escritos por mais de 40 autores em um período de 1000 anos. Não é apenas uma compilação de um grupo de histórias diferentes, ou um manual de autoajuda, ou até mesmo um livro devocional. É uma história coesa de Gênesis ao Apocalipse, a história da glória de Deus. Vamos ver essa história. No princípio, Deus criou todas as coisas para a sua glória. Como coroa da criação, ele fez o homem para que Deus pudesse compartilhar a si mesmo com outros. Ordenou para sermos férteis, multiplicar e encher a terra com a glória de Deus. Mas o homem decidiu não confiar em Deus e que ele estava escondendo alguma coisa de nós. Nós decidimos viver para nós mesmos ao invés de viver para Deus, e isso encheu a terra com o pecado e egoísmo. O homem errou o caminho de tal maneira que Deus inundou toda a terra e começou tudo de novo com um homem chamado Noé. Quando Noé saiu da arca, Deus lhe disse as mesmas palavras que disse a Adão: sede férteis e multiplicai e enchei a terra. Mais uma vez, porém, a humanidade procurou honrar o homem ao invés de Deus. Porque todos eles compartilhavam a mesma língua, era fácil de comunicar e cooperar. Então eles fizeram um plano. Em um lugar chamado Babel, eles iriam construir uma torre até os céus para estabelecerem um nome para si. Eles trabalharam para construir o seu próprio reino, ao invés de obedecer à ordem de Deus. Eles cometeram o mesmo erro que cada uma das gerações anteriores havia cometido. A humanidade ignorou a Deus e sua ordem de espalhar o seu nome e sua glória por toda a terra. Então Deus tomou a seguinte decisão. Ele confundiu as línguas das pessoas para que elas não pudessem mais facilmente comunicar entre si. Naquele momento, Deus formou a diversidade entre tribos e povos do mundo. Assim, diferentes grupos de pessoas se espalharam para o norte, o sul, o leste e o oeste. Dessas nações, Deus escolheu um homem chamado Abraão e fez uma aliança com ele. Deus disse a Abraão que ele iria abençoá-lo e todos os seus descendentes, transformando-os em uma grande nação que iria abençoar todas as outras nações. Deus eventualmente nomeou esta nação Israel, e ele começou a demonstrar sua glória através deles de muitas maneiras. Deu-lhes um conjunto de leis para viver de modo que eles poderiam ser separados, vivendo uma vida santa diante de todas as outras nações. Ao fazer isso, eles se tornariam um sacerdócio real, mediando entre Deus e o homem. Obedecendo seus mandamentos diante das nações, Israel iria encorajar e incentivar as pessoas a amar a Deus e amar os outros. Deus também deu a Israel um lugar geográfico especial sobre a terra, estrategicamente localizado no meio de todas as outras nações. Nessa terra prometida, Israel seria uma luz para todas as nações, mostrando-lhes o caminho para Deus, mesmo na escuridão do mundo. Às vezes Israel vivia este chamado e compreendia bem o desejo de Deus para abençoar todos os povos da terra através deles. Porém, de novo, Israel caía na mesma armadilha que a humanidade, glorificando a si mesmo ao invés de glorificar a Deus. Quando Israel se desviava do caminho, Deus intervinha. Às vezes ele levantou profetas para lembrá-los do seu mandamento de abençoar as nações com as bênçãos que lhes dera. Outras vezes ele disciplinaria seu povo, permitindo-lhes ser levado cativo por outras nações. Independentemente disso, Deus usou Israel mesmo em sua desobediência para engrandecer seu nome entre as nações. Mas tudo isso foi apenas o começo daquilo que Deus tinha planejado. Em todos os seus altos e baixos, Israel cresceu com fome de um Messias prometido, um rei que iria estabelecer um reino eterno que nunca teria fim. Isso, é claro, nos leva a Jesus. Deus enviou seu filho para a terra por 33 anos para demonstrar dramaticamente o amor do Pai, tanto para judeus como gentios. Ele era da linhagem do rei Davi, mas sua genealogia tinha judeus e gentios. Seus primeiros adoradores foram os sábios, gentios do leste. Anjos proclamaram que sua salvação seria para todos os povos. Até mesmo no dia de sua apresentação como bebê, foi identificado como luz para iluminar as nações. E outra vez Cristo lembrou os seus discípulos que o plano de Deus, desde o início, é abençoar todos os povos. Sua vida exemplificou esta mensagem perfeitamente. Ele ficou furioso quando o templo não estava sendo usado como uma casa de oração para todas as nações. Ele contou parábolas sobre o reino de Deus, dizendo que este reino é para todos os grupos étnicos, e pregava a boa nova para os judeus, gentios, ricos, pobres, educados e iletrados iguais. Jesus serviu cananeus, samaritanos, romanos e gregos. Ele era
e é um verdadeiro Messias para todas as nações. Ele viveu uma vida perfeita, morreu uma morte perfeita e levantou-se novamente com uma ressurreição perfeita. Então ele nos mandou: ide, fazei discípulos de todas as nações. As palavras perfeitas para resumir seu ministério. Ele nos disse que este evangelho do reino deve ser proclamado em todo o mundo, em testemunho a todas as etnias, e então virá o fim. Nós vemos o início disto quando o Espírito Santo encheu os discípulos no Pentecostes e proclamou as maravilhas de Deus em várias e diferentes línguas do mundo. Também a continuação quando Cristo chamou Paulo e outros apóstolos para pregar o evangelho aos gentios. Ele continua até o dia de hoje. Estamos à espera do fim que vemos em Apocalipse, quando o Cordeiro de Deus adquiriu com seu próprio sangue cada nação. Essas pessoas vão formar uma multidão que ninguém pode contar, de toda tribo, língua, povo e nação, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Essa é a história da Bíblia. Uma única história coesa de capa a capa. A história de Deus, a história de sua glória entre todas as nações. Mas não pode vir a ser concretizada até que todas as nações escutem esta história. Ele te convida para